São Leonardo nasceu no ano de 1002, como os senhores estão vendo, em plena Idade Média, nos confins da Alsácia. Seu pai era conde de Igensheim e primo irmão do imperador Conrado o Sáligo. A sua mãe lhe deu o nome de Bruno. Quando ele atingiu a idade de 5 anos, ele foi confiado pelos pais à educação do venerável bispo de Tours, Bertoldo, que dirigia então uma escola no próprio Palácio Episcopal. É interessante essa pequena nota, essa pequena impressão medieval, patriarcal, de uma escola episcopal funcionando no próprio Palácio do Bispo. E dirigido pelo Bispo. Bruno foi confiado particularmente no colégio a um primo dele, chamado Adelico, que era filho do príncipe de Luxemburgo. E os dois se tomaram de uma íntima amizade. Esse filho do príncipe de Luxemburgo era o modelo de todas as virtudes e serviu extraordinariamente para formar o Bruno. Aí os senhores veem, mais uma vez, a procedência da observação que eu lhes fiz no centro do dia do sábado passado, pessoas da Idade Média, pertencentes à mais alta categoria social e se destacando, entretanto, pela sua virtude extraordinária. Esta aliança entre a grandeza terrena e o serviço de Deus, que é tão diverso da nossa época, em que quanto mais se sobe, tanto mais se nota que as pessoas estão no serviço da causa da revolução e não da causa da contra-revolução. O bispo de Tours lhe conferiu as sagradas ordens e pouco depois Bruno foi ser clérigo na capela imperial do Palácio do Imperador Conrado Sáligo. Os senhores, todos os imperadores tinham sua capela. O que é que vem a ser propriamente a capela do imperador? Era o conjunto dos capelães que asseguravam o culto na capela pessoal do imperador. Era, portanto, uma situação de alta confiança, porque dava oportunidade de certo contato com o imperador. Daí os senhores veem outra coisa. É um jovem que primeiro um imperador que tem, portanto, uma capela própria e que tem como elemento de sua vida e de sua corte o ofício divino colocado no centro, a missa, o ofício, etc. Por quê? Por causa da convicção profundamente radicada naquele tempo, e verdadeira, única, verdadeira, de que a Igreja Católica é o centro de todas as coisas. E que, portanto, na corte imperial, o elemento central tinha que ser a capela, aonde está o Rei dos Reis. Quer dizer, está o Santíssimo Sacramento, está realmente presente nosso Senhor Jesus Cristo, onde se cultua Nossa Senhora com o culto de perdulia e etc. Né? Bem, tão diferentes também dos grandes da terra hoje em dia, tão laicos, tão separados de tudo quanto é verdadeiramente a posição católica. Bem, chega essa capela, Bruno é imediatamente bem visto pelo imperador, que se impressiona com as virtudes dele e começa a tratá-lo de meu sobrinho. Era uma honra extraordinária nas cortes antigas o indivíduo ser tratado de primo ou de sobrinho do rei. Ele de fato era parente do rei, mas não era num grau tão próximo. Ele era filho de primos do rei e não filho de irmãos, não era sobrinho. O imperador, tratando de sobrinho, como que o elevava na categoria elevava a categoria de príncipe da casa imperial. E a razão desta honraria era a virtude dele. Os senhores estão vendo mais uma vez o que eu dizia aos senhores no sábado passado, a Idade Média, uma época em que a posse generalizada, não digo para cada uma, generalizada do estado de graça da maior parte das pessoas, na maior parte das pessoas, criava um ambiente onde a virtude era bem vista e não era um título para perseguição, mas era um título para ascensão, era um título para a pessoa ter facilidade de exercer sua influência, ao contrário de hoje em dia, em que a virtude atrai toda espécie de ódios e cerceia a influência que a pessoa quer exercer. Algum tempo depois, no ano de 1026, o imperador recebeu a visita de clérigos da diocese de Tours, de onde tinha sido originário Bruno, anunciando a ele que o bispo tinha morrido e que a população inteira pedia que fosse designado para o lugar, a diocese vaga, a Bruno. Conrado cedeu, e se bem que Bruno não tivesse ainda idade canônica. Esses são costumes medievais, direito canônico medieval,
que nós devemos entender o que quer dizer. A nomeação de um bispo nunca deixou de ser um privilégio exclusivo do Papa. Mas o Papa pode receber indicações que ele é livre de aceitar ou de recusar para tal ou tal diocese. E na Idade Média se estabeleceu com frequência que o povo da diocese, aliás, isso vinha já dos primeiros tempos da cristandade, o povo da diocese podia aclamar ou podia propor um nome para o Papa aceitar ou não. Com o estabelecimento do Sacro Império, os imperadores também tomaram o hábito de propor bispos ao Papa. Então, o povo propunha ao imperador um nome, e o imperador, se estava de acordo, propunha ao Papa. O Papa, se estava de acordo, nomeava bispo. O imperador aceitou que Bruno fosse indicado e, de fato, ele foi nomeado bispo pela Santa Sé. Embora ele não tivesse idade suficiente, os senhores estão, portanto, vendo a rapidez dessa carreira, dessa ascensão, ele imediatamente se destacou entre os bispos da região pela sua capacidade e pela virtude com que ele dirigia a diocese. Passam-se os anos, isso se deu em 1026, e durante 22 anos Bruno governou pacificamente e com brilho a diocese de Toul. No ano de 1048, portanto passaram-se 22 anos, morreu o Papa Damaso II, e os romanos mandaram uma deputação ao imperador Henrique III para lhe pedir para designar um novo Papa. O imperador Henrique III reuniu para esse efeito uma dieta, quer dizer, um conjunto de bispos em Worms, em que participavam todos os bispos do império. Assim que a dieta se reuniu, todas as vozes designaram Bruno, bispo de Toul, como sendo o futuro Papa. E então ele foi consultado, mas ele não queria de nenhum modo ser Papa por humildade. Os senhores vão ver daqui a pouco no que é que dá essa humildade. Ele não queria ser Papa por humildade e pediu então alguns dias para refletir. Mas de fato o que ele queria era ver se escapava do papado. E então ele apresentou-se, terminado o prazo, diante de toda a dieta de Worms reunida, e disse o seguinte, que ele ia fazer uma confissão pública de todos os pecados dele, para perceberem como ele era um pecador que não merecia de nenhum modo ser Papa. Ajoelhou-se e fez a confissão pública. A confissão constava de umas matérias tão leves que o fato mais grave, que ele considerava pavoroso, diz o biógrafo que mal dava matéria para um pecado venial. Quando ele terminou, todos se levantaram e aclamaram, dizendo que um bispo que tinha uma tal limpeza de consciência, apenas podia ser ele o Papa. Então ele levantou um problema. E esse problema é um problema muito sério. É o seguinte, o imperador não tem o direito de nomear Papa. O Papa só pode ser eleito pelo clero de Roma, na forma canônica, ouvindo, quando queria, o povo de Roma. Então ele ia fazer o seguinte, ele ia a Roma, ia consultar se o clero e o povo queriam como Papa. Saiu de lá, tomou, se ele vem a firmeza do homem, tomou o traje de peregrino e foi a Roma, de Worms a Roma, a pé. Acabou-se. Agora, é extraordinário porque tem a passagem dos Alpes, com neves eternas, montanhas escarpadíssimas, estradas, nem sei, caminhos de cabra para transpor. Era considerado sempre um perigo a travessia dos Alpes, se ele ao menos, por exemplo, fosse até o Adriático e descesse depois em barco. Não, ele fez como penitente, ele foi a pé até Roma. Mas quando ele chegou a Roma, tal era naquele tempo o prestígio da virtude, que ele, que esperava chegar como um peregrino desconhecido, quando chegou nas cercanias de Roma, encontrou a cidade toda de Roma que tinha saído. Cidade de Roma, os senhores calculam em 200, 300 mil habitantes, hein? A cidade toda de Roma que tinha saído para fora das muralhas e que estava esperando a ele. Ele entrou em Roma como peregrino, com as vistas baixas, sem olhar para ninguém, nem dar atenção para ninguém, e foi direto ao túmulo de São Pedro e rezou. Você está vendo um homem reto, que faz as coisas como devem ser.
O povo de Roma quis entronizá-lo, aclamando, etc, etc, e ele disse que não, que ele deixava para o dia seguinte para ainda pensarem. Mas afinal de contas chegou no dia seguinte, o povo estava de tal maneira resolvido que ele aceitou e ele foi entronizado na Sé Romana. O que lhes dá a ideia do espírito vigorante naquele tempo. E lhes pode fazer tocar com a mão como é possível, como é praticável que o estado de graça seja muito frequente, seja abundante em determinada época, ocasionando atos e gestos verdadeiramente extraordinários. Mas há uma coisa que é mais impressionante ainda, e da qual eu tratarei daqui a pouco com os senhores, levanta um problema mais delicado. Bem, é o seguinte, ele tomou por inspiração divina o título de leão, Sédios, considerando que ele devia à testa da igreja lutar como um verdadeiro leão. E mal ele se entronizou, ele começou a lutar contra os verdadeiros inimigos da igreja. Ora, o que é que ele considerava os verdadeiros inimigos da igreja? Eram a maior parte dos bispos e dos padres no tempo. Havia, no tempo, um abuso péssimo, chamado a simonia. Ele reuniu uma série de sínodos e de outro tipo de reuniões eclesiásticas e começou imediatamente a punir e a depor os bispos que não prestassem. E a nomear outros bons no lugar, com toda a indignação que os senhores podem imaginar. Quando ele estava nesse trabalho, e que era uma luta feroz, ele recebeu um aviso de que os normandos tinham invadido o território do qual o Papa era rei, a Apulia, e que competia ele, portanto, como rei, defender aos seus súbditos. Ele então abandonou esses trabalhos e foi a toda pressa à Alemanha pedir ao imperador, que era parente dele, que designasse, que indicasse que mandasse um exército para defendê-lo. O imperador prometeu e ele desceu então até a famosa abadia de Monte Cassino, não muito longe de Roma, a abadia beneditina, uma das mais célebres do mundo, e ficou esperando ali na abadia que o exército imperial chegasse. Qual não foi a surpresa dele quando chega o quê? Apenas 500 alemães, 500 lorenos, aliás, não eram propriamente alemães. É que o exército imperial, quando chegou perto dos Alpes, desistiu de descer. E apenas 500 pessoas desceram, 500 soldados, 500 guerreiros da Lorena desceram. No caminho tinham se incorporado a eles alguns contingentes italianos e havia junto ao Papa alguns romanos que eram parentes, que eram amigos, que eram senhores feudais da região e que serviam também para engrossar, para fazer o exército de resistência. Os normandos chegaram e o exército do Papa ofereceu resistência. Os normandos eram muito mais numerosos, travou-se uma batalha que foi uma carnificina tremenda, mas os lorenos lutaram heroicamente. Mas, em certo momento, via-se que a resistência deles não adiantava de nada. Então, o chefe, o rei dos normandos, Roberto Giscard, resolveu cessar a batalha e dizer que ele não lutava mais, que os normandos estavam derrotados. Os normandos não tinham remédio, entregaram as armas. E o Papa? Agora vocês vão ver o que é um colosso, propriamente dito. O Papa vai ao campo dos normandos sozinho. Quando ele chega lá, é tal a impressão que ele produziu que os normandos, com o rei à testa, se prosternaram e disseram que eles queriam se converter, queriam se batizar. E levaram o Papa em triunfo à cidade de Benevento e depois a Roma, onde eles receberam a instrução religiosa e depois todos os guerreiros normandos, com as famílias que eles traziam, se batizaram e receberam localização em certos pontos do sul da Itália. E ali ficaram. Quer dizer, os senhores estão vendo uma conversão em massa produzida pela presença de um sol.